Oi, pessoal do terceiro, vamos lá, continuando o nosso conhecimento sobre Guerra Fria. Esse capítulo traz um retrato meio que geral da Guerra Fria, das características de início, desenrolar e do fim. Vamos lá, é capítulo 9 de Geografia 2. Então, a gente tem aqui o primeiro slide falando da origem da Guerra Fria, né? Então, ele tem assim, um período. Quando iniciou? Não tem data e mês. A gente sabe que foi após a Segunda Guerra Mundial, em 1945. O término, quando teve a dissolução da URSS em 1991. Durante esse período da Guerra Fria, houve a consolidação de dois grandes grupos, que nós já vimos. Estados Unidos, defensor do capitalismo, e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, defensor do socialismo. O que antecedeu todo esse período da Guerra Fria? Algumas conferências, algumas reuniões que ocorreram no final da Segunda Guerra Mundial, né, nesse percurso, e algumas logo no ano que terminou. Então, uma das principais conferências é conhecida como a Conferência de Bretton Woods. Foi aí quando os Estados Unidos já viu que ele já tinha um poder nas mãos, porque, na verdade, ele ajudou demais nessa questão da Segunda Guerra Mundial. Então, a guerra aconteceu em espaço europeu, em espaço asiático, ali na Rússia, no Japão, naqueles países, e na Europa como um todo. E nós aqui da América, nós contribuímos ajudando, mandando pessoas, medicamentos, remédios, armas. E os Estados Unidos, esse país de evidência que financiou todo esse processo de guerra, ajudando ali os países contra, né, o Japão, a Alemanha e a Itália. E quando já estava se tendo uma visão do final dessa guerra, os Estados Unidos, enriquecidos já com todo o dinheiro que ganhou, né, vendendo tudo que precisava para a Europa, chamou alguns líderes de diversos países ali do continente europeu e dirigiu essa conferência. Foi chamada de Bretton Woods, porque aconteceu nos Estados Unidos, nessa cidade. E o que foi negociado ali, além de outras coisas? O principal para nós nesse momento é entender que o dólar ficou como moeda forte no setor financeiro. Antigamente tudo era peso a valor de ouro, e o dólar americano passou a ser o dinheiro de influência de qualquer troca comercial. Isso até hoje não mudou. Uma outra coisa importante foi a criação do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, aqui, ó, o BIRD, e o FMI. Por quê? Porque os Estados Unidos já sabia que a Europa ia precisar de dinheiro e que ele tinha esse montante de dinheiro para emprestar. E para fazer todas essas transações, para fazer todas essas adaptações, né, financeiras, precisava-se da criação aí de órgãos supranacionais. Esses órgãos supranacionais econômicos que existem até hoje são esses dois. O BIRD, que é conhecido como Banco Mundial, e o FMI. Uma outra reunião, uma outra conferência foi em 1945, que foi conhecida como Conferência de Yalta, que é uma cidade, um município da Crimeia, ali na Europa Oriental. E o objetivo principal dessa conferência, que já foi em 1945, já terminando a guerra, foi determinar aí a divisão dos territórios, sobretudo a questão do território europeu, para separar aí a questão das influências já capitalistas e socialistas. E outra conferência que aconteceu um pouco mais para frente foi a Conferência de Potsdam, que foi, na verdade, uma conferência com o intuito principal já de dividir a Alemanha, que foi dividido lá em 4 pedaços, né, em 4 áreas de influência, e a gente sabe que 3 áreas ficaram na influência do capitalismo e uma das áreas ficou na influência do socialismo, tá? Então, a divisão aí da Alemanha nesse período pós-Segunda Guerra Mundial. As principais características desse momento, nós temos todo o planeta aí dividido em 2 grandes blocos, o capitalista, gerenciado pelos Estados Unidos, e o socialista, gerenciado pela URSS. Nós temos também como questão principal aí o Plano Marshall, que foi o plano de recuperação econômica
de empréstimo de montante de capitais que os Estados Unidos fez para ajudar a Europa a se reconstruir, com o objetivo de ter a sua influência capitalista ali na região. E a criação também de um organismo militar, que é a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Do lado socialista, nós temos a Comecon, que também um plano econômico ali para ajudar os países aliados ao RSS, um número menor, claro, mas eles também precisavam de ajuda na época, e o Pacto de Varsóvia no campo militar. Então, nós tínhamos dois planos econômicos, do lado capitalista, o Plano Marshall, e do socialista, o Comecon, e dois planos militares, o OTAN do lado capitalista, o Pacto de Varsóvia do lado socialista. E com isso, umas outras duas características bem interessantes, foi a corrida armamentista, né? Eles, na verdade, não só investiam muito em armas tecnologicamente desenvolvidas, como os exércitos também praticavam muitas atuações de táticas de guerra, porque caso houvesse um confronto direto, mesmo a gente achando que ia ser a guerrinha dos botões, né, um míssil para cá, um míssil para lá, a atuação do exército em si, como atuar, como pensar, como planejar a guerra era muito importante. E uma outra coisa foi a corrida espacial, aeroespacial, também representando o poder na época, né, de quem mandava o primeiro satélite, quem mandava o primeiro homem para a Lua, e assim vai. Então, durante esse período da Guerra Fria, a gente já estudou, só para reforçar isso, uma questão muito grande dos dois blocos, o capitalismo de um lado, o socialista do outro, tentando mostrar para o mundo quem era melhor, tinha um poder, né? Na verdade, era a briga do poder geopolítico, quem garantia essa supremacia para o planeta Terra. Continuando as características, a gente tem um posicionamento aí de conflitos, né? Os conflitos aconteciam nas áreas de abrangência. Então, quais eram as características? Se tinha uma ideia de que a organização era sistêmica, sistemática e era autorregulada. O que significa isso? Que existiam as formas de se estar atuando e ela era regulada ou pelo lado capitalista ou pelo lado socialista. Então, nós temos aí como característica solução sistêmica de conflitos. Então, assim, ou o lado capitalista ou o lado socialista estudava ali a forma como reagir, como atuar nesse conflito. O alinhamento era automático. Era uma potência de influência capitalista, já estava lá os Estados Unidos. Era uma potência, era um país de influência socialista, já estava lá a URSS ali na cobertura daquele conflito. E a previsibilidade, porque era previsível o que ia acontecer. Então, por exemplo, Israel. Né? Israel é um país do Oriente Médio de influência capitalista. Então, se algum outro país ali do Oriente Médio tentasse invadir, a gente sabe dos conflitos que existem lá, principalmente a questão da religião, principalmente a questão do petróleo. Mas Israel, vamos falar mais de uma questão religiosa, da formação desse país após a Segunda Guerra Mundial, que, na verdade, não foi aceita ali pelos palestinos, e se havia conflito, continuou tendo, e talvez até piores depois disso. Mas vamos lá, o país que foi criado pela ONU para acolher os judeus. Então, assim, influência da ala capitalista, influência dos Estados Unidos. Alguém invadia ali, tinha algum problema, os Estados Unidos já estava ali na retaguarda. E aí, algum outro país que precisasse de ajuda e que quisesse se alinhar ao RSS, a URSS já estava ali também. Eles sempre lutaram, graças a Deus, né, nesse período, assim, nunca num confronto direto, mas sempre ali, indiretamente alimentando um conflito de um lado, alimentando um conflito do outro, tá? As formações de áreas de influência, foi até uma divisão, inclusive, do mapa mundi, de uma maneira, assim, a grosso modo, né? Não vamos dizer que a coisa era alinhadinha, exata, mas a grosso modo, os países ocidentais capitalistas e o bloco de alguns países, não todos, claro, orientais na linha socialista. Então, leste socialista, oeste capitalista.
E aí, nessa confusão toda, né, de quem está alinhado com os Estados Unidos ou alinhado com o RSS, alguns outros países que não se identificavam muito nem com um nem com o outro. Todos são capitalistas, nenhum teve a influência de uma economia socialista dentro do país. Mas eles não queriam, na verdade, ficar abaixo do que aquilo que os Estados Unidos determinava. Então, nós temos alguns países aqui, olha, a Índia, a Iugoslávia, que depois teve a questão da separação, 7 etnias diferentes que se fragmentou e se dividiu, hoje todos são países independentes, né? A China, a própria China, um país gigantesco, a gente já falou sobre a potência econômica da China na atualidade, o Egito, entre outros países. Então, assim, eles fizeram uma conferência que foi chamada de Conferência de Bandung, em 1955, e nessa conferência eles criaram a ala dos não alinhados, ou seja, eu estou aqui, a minha economia é essa, eu vou seguir o patamar do desenvolvimento econômico, tecnológico, mas eu não quero ser visto nem como totalmente alinhado aos Estados Unidos, nem ao RSS, porque se eu precisar de um acordo com um, eu vou fazer, se precisar de um acordo com outro, eu vou fazer. E o bem interessante que foi nessa conferência de Bandung, em 1955, que criou-se o termo terceiro mundo, uma coisa que nós já estudamos numa divisão da Guerra Fria, né? Primeiro mundo, os países capitalistas desenvolvidos, segundo mundo ficaram os países socialistas, e o terceiro mundo, que foi um termo criado aqui, países capitalistas subdesenvolvidos. Pode ver que todos que nós temos aqui, países capitalistas, pobres, mas subdesenvolvidos. E agora o livro de vocês traz uma cronologia básica dos principais conflitos, ou seja, uma linha do tempo, assim, nos trazendo as características e a divisão, aí a Guerra Fria foi dividida em três etapas, né? O que aconteceu de mais importante em todas essas etapas, ou em cada uma dessas etapas. Então, a primeira etapa, que é a primeira fase, foi de 1945, logo no final da Segunda Guerra Mundial, a 1960, foi conhecida como fase quente, fase de tensão entre as duas potências, aí que estava assim, a questão do medo do mundo, do confronto entre os Estados Unidos e a União Soviética. E aí o que aconteceu de importante? A URSS adquiriu armas nucleares, e aí se conheceu a questão da crise nuclear, a gente já sabia que os Estados Unidos tinham, tanto é que ele mandou 2 bombas lá para o Japão para terminar aí a questão da guerra, né? Lembra-se, em Hiroshima e Nagasaki. Então, a URSS, nesse confronto, ela teve que se armar na mesma potência, né? Então, ela adquiriu armas nucleares. Foi nessa primeira fase também que foi criado lá na questão militar a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, o Pacto de Varsóvia, estabelecendo aí cada fronteira de influência. Então, assim, a OTAN era responsável, era o exército capitalista, responsável a perpetuar a influência capitalista e assegurar que esse lado capitalista, não teria nenhum tipo de invasão do lado dos países do leste europeu e da URSS. E o Pacto de Varsóvia, do lado socialista, com o mesmo objetivo. Nós tivemos também a questão do plano econômico, o plano Marshall, que foi o plano que garantiu aí a recuperação da Europa, teve o plano Colombo também, teve um outro nome, mas foi o dinheiro que os Estados Unidos emprestou para o Japão, tudo numa questão de ter aliados e também para começar aí o aumento econômico, né? O surgimento novamente de um crescimento econômico dentro dos países europeus. E alguns conflitos importantes surgiram nessa época, né? A Guerra de Suez, a Guerra do Vietnã, e foram guerras aí que assustaram muito a população na época. É claro, né? Todos eles, como eu já expliquei no slide anterior, Estados Unidos no alcance de um, o RSS no alcance de outros. Essa segunda fase foi conhecida como fase da coexistência pacífica, né? Já tinham se passado
15 anos, porque essa fase foi de 1960 a 1970, já tinham se passado 15 anos daquele conflito, daquela questão dos dois países ali sempre de olho no outro, que um faz, eu vou fazer, preciso tomar cuidado, a questão aí daquela questão da espionagem que a gente assiste em alguns filmes aí da época do 007, né? Muitas coisas mostrando aí a insegurança tanto de um país, dos Estados Unidos, quanto a insegurança do RSS. Então, depois de 15 anos, acho que também cansados de tanto essa ansiedade, essa questão de não saber o que um ou outro vão fazer, eles começaram a ter um processo de cooperação. Não, vamos nos respeitar. Vamos tentar evitar um confronto direto, porque não era de interesse deles que houvesse esse confronto direto. Pensa bem, gente, o que iria acontecer com um confronto direto entre o RSS e os Estados Unidos? Não só em questão deles, mas em questão do mundo, né? Então, assim, a Europa estava se reerguendo ainda da questão da Segunda Guerra Mundial. O Japão também se desenvolvendo aí, buscando o seu crescimento tecnológico e econômico para poder suprir lá as perdas da guerra. Então, não tinha, não era evidente, não era necessário que houvesse ali, de novo, um novo confronto, e muito maior pelo que a gente esperaria que fosse acontecer. Então, quais foram as principais características dessa fase? Então, vamos lá. Diversos acordos de controle e redução de arsenais não convencionais foram assinados, né? Então, o que são arsenais não convencionais? Arsenais vêm de armas, né? Então, assim, não tem necessidade do desenvolvimento de tal coisa, investir dinheiro numa arma dessa, sendo que eu preciso desse capital para fazer uma outra coisa. Então, alguns acordos de redução desses arsenais foram assinados, já foi um bom exemplo ali. Mas, na questão geopolítica, algumas guerras aconteceram, né? Alguns conflitos bastante importantes. Então, na Ásia e na África, a Guerra do Vietnã, até a divisão do Vietnã na época da Guerra Fria, a Guerra dos 6 Dias, do Yom Kippur, e as guerras de independência de Angola e Moçambique. Só para dizer aqui que Angola e Moçambique, durante o período da Guerra Fria, foram países socialistas. E a China teve a morte do Mao Tse-tung, que foi ele, na verdade, que colocou dentro da China, né, a questão do socialismo. Quando o Mao Tse-tung morreu, chegou ao poder o Deng Xiaoping, de uma visão mais reformista. Um país com tanta população não podia ficar tão fechado no regime socialista. Então, o Deng Xiaoping criou aquilo que a gente chama e conhece até hoje a China como um país de dois sistemas. Socialista numa questão de administração política centralizada e tudo mais, e capitalista porque criou as EEs, Zonas Econômicas Especiais, ali na Orla do Pacífico, deu uma abertura para capital estrangeiro adentrar, então muitas multinacionais ali dentro dessa região da China, oferecendo trabalho para a população chinesa também, novas tecnologias, e a China também se aproveitando todo desse interesse do mundo na mão de obra chinesa, barata, disciplinada, qualificada, né? E também crescendo. Foi a partir daí que a China tem, né, o resultado que nós vemos hoje na questão do seu desenvolvimento econômico. Aí já ultrapassou o PIB anual japonês, e tem-se aí algumas projeções de que em alguns anos o seu PIB anual vai ser maior até do que os Estados Unidos. Então, isso foi uma atuação que se iniciou nesse período aqui com a entrada do Deng Xiaoping, com a criação das EEs e a abertura aí da questão do investimento estrangeiro dentro desse país. Essa terceira fase, tá, de 1980 a 1990, ela é uma fase bem curiosa. Ao mesmo tempo que na fase anterior ali de coexistência pacífica, eles já tinham feito alguns acordos em questão de armamento, não investir tanto dinheiro em armas que não fossem necessárias, até para diminuir essa tensão de uma guerra no mundo. Aqui a tensão começou a aumentar um pouquinho,
mas não na questão de produção de armas, mas de tecnologia aeroespaciais, na questão da investigação, na questão de entender principalmente o que a URSS fazia, né? Porque os Estados Unidos, como um país capitalista, um país democrático, e a questão já do desenvolvimento aqui da tecnologia de informação, tudo que acontecia lá, ou a maioria das coisas que acontecia lá, o mundo sabia, mas a União Soviética não, e os países que competiam a ela, um país fechado, onde as informações não saem de lá. Eu vou só fazer uma referência ao que está acontecendo hoje na questão da Coreia do Norte, lá se o imperador está morto ou não, né? Hoje passou, desde o final de semana, está dizendo que o imperador não aparece nas fotos, porque todo dia no jornal, no principal jornal da Coreia do Norte, tinha a foto do imperador. Então faz aí uns 15 dias que ele não aparece. Então surgiu aí no mundo a questão, ele está doente, ele fez uma cirurgia do coração, porque ele é obeso, porque ele fuma demais, e parece que ele não está bem. Outras informações diz que ele já morreu e não falam para o mundo. Essa é a questão de um país fechado, de um país onde você sabe que as coisas acontecem lá dentro, onde a questão da mídia ela é fechada pelo governo, só sai de lá as informações que o governo permite, então fica aquilo. Então vai saber o quê? O grupo de inteligência dos Estados Unidos já está lá tentando descobrir alguma coisa, né? Porque a Coreia do Norte está aí na questão do eixo do mal, de um país que os Estados Unidos têm o pé atrás, né? Então, só para vocês entenderem como era a questão na época, por isso que até dos filmes que eu já comentei, lá de investigação do 007, né? Que são filmes, na verdade, de inteligências, de pessoas que eram infiltradas no governo de um país e do outro a mesma coisa para se descobrir segredos. E aí começou-se a questão de que desse satélite, desse desenvolvimento aí das inteligências em relação à espionagem. E como os Estados Unidos tinha perdido a guerra do Vietnã lá na época, o presidente achava que os Estados Unidos e o capitalismo estava perdendo a guerra, né? Ele tinha essa ideia porque não conhecia de verdade o que estava acontecendo dentro da União Soviética. E uma questão bem interessante, que enquanto os Estados Unidos achava que tinha perdido aí, por causa da guerra do Vietnã, tinha um conflito da Indonésia, a invasão soviética no Afeganistão, mostrando aí um poder maior soviético naquela região, os Estados Unidos preocupado que estava perdendo campo, que estava perdendo poder, em contrapartida dentro da URSS já estava ali na beira da falência. Já não tinha mais dinheiro, não tinha mais condições, na verdade, de socorrer ninguém ali, uma estagnação econômica gigante, mas os Estados Unidos não sabia. Então, ao mesmo tempo que os Estados Unidos preocupados, achando que a União Soviética, porque estava intervindo aí nesses conflitos aqui na Europa, né, e no Oriente Médio, os Estados Unidos achando que a Rússia, que a URSS estava aí com muito poder econômico e de armamentos na mão, e isso não tinha nada a ver, estava acontecendo justamente o contrário. E aí, em 1985, Gorbachev propôs uma diminuição do desarmamento aos Estados Unidos e iniciou umas reformas internas, né? A perestroika e a glasnost. Que a perestroika foi um projeto econômico para tentar diminuir as tensões econômicas, aí, os conflitos, a população já nas ruas pedindo que a produção aumentasse, porque faltavam coisas importantes para que eles pudessem sobreviver, e a glasnost começando uma abertura política ali, e essa aproximação com os Estados Unidos começou a surgir a partir daí também. E aí nós temos a questão de 1989, a queda do Muro de Berlim lá, que é na verdade no palco geopolítico aí o início da queda do socialismo no mundo, e o colapso soviético que aconteceu em 1991, de verdade o término do socialismo no planeta Terra. E aqui a gente já tem do fim da Guerra Fria, uma sensação de equilíbrio geopolítico aí mundial,
né? Aí já teve um arranjo das forças políticas, não tinha mais a bipolaridade no planeta como um todo. Então, o fim da bipolaridade, a definição da estabilidade caso a caso. Então, assim, tinha uma guerra, por exemplo, na Hungria, a Hungria que se virasse, se precisar de ajuda, pede para um ou para outro, porque a gente não vai se meter mais. Então, fim do alinhamento automático, não tinha mais essa intervenção oeste capitalista e leste socialista. E fim da regulação e da previsibilidade, todas essas características que a gente já viu lá no slide anterior, que definia a questão dos conflitos dentro do período da Guerra Fria. Nesse momento eles se encerraram. Não que os Estados Unidos ou a Rússia hoje não tenham ainda áreas de influência não propriamente definidas no mapa, como era na época. Claro que tem, a gente percebe isso no dia a dia, né? Tem a questão ali da Ucrânia, tem outros casos aí, tem a própria questão dos países do Oriente Médio, onde os Estados Unidos têm uma visão e a Rússia tem um outro ponto de vista. A gente sabe que esses desacordos ainda existem, mas nada como era no período da Guerra Fria. E aqui, já para ir encerrando já esse cenário, né? O que aconteceu pós-Guerra Fria? Então, tem umas datas importantes. No dia 2 e 3 de dezembro de 89, teve um encontro entre Mikhail Gorbachev e George Bush, na ilha de Malta, que é ali no mar Mediterrâneo, uma ilha europeia, né? Então, esse encontro dos dois começou a ter aquela questão daquela abertura que a gente viu no slide anterior da Glasnost, né? Uma aproximação, uma proximidade aí numa questão geopolítica da URSS com os Estados Unidos. E no 7 de junho de 1990, o fim do Pacto de Varsóvia. Lembra que a gente viu que o Pacto de Varsóvia era atuação militar dentro da URSS. Então, isso significa o quê? O fim da URSS. Quando houve o fim do socialismo, né, quando houve a definição de que os países lá da URSS iam se desalinhar, houve uma mudança no mapa mundi. Então, surgimento e ressurgimento de alguns países, aparecimento de outros. Então, vamos começar. A Alemanha, que no período da Guerra Fria era a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, o Muro de Berlim terminou, acabou já em 1990, houve o acordo ali dos dois governos, unificação da Alemanha. 15 países faziam parte da URSS. Com o término da URSS, esses 15 países se tornaram países independentes economicamente, mas a Rússia, o maior país do mundo, o maior país daquela região, continuou tendo a sua influência geopolítica ali. Surge aí para o mundo já uma expressão, não tem mais a bipolaridade, mas nós vamos ter aí uma nova ordem mundial. Quais serão os parâmetros agora que vão reger a questão econômica e geopolítica do mundo? A gente já sabe hoje que é a ordem mundial multipolar, né? Com um levante aí de alguns países da Europa, o próprio Japão, que nesse período já estavam economicamente bem desenvolvidos. E não é porque terminou a Guerra Fria que os conflitos mundiais terminaram, gente. Não, é utopia achar que naquele momento, porque assim, a gente tinha uma atenção muito grande para os Estados Unidos e União Soviética, mas os outros conflitos existiam, tanto existiam que eles estavam ali no alcance de cada um deles. Mas quando terminou o conflitão, né, a tensão geral de um confronto direto entre o RSS e Estados Unidos, outros conflitos continuaram existindo, e diversos motivos étnicos, religiosos, econômicos, mas sem intenção de interferência direta. Precisa da minha ajuda? Me chama, eu vou aí. Né? Claro, como eu já falei, existem algumas... Por exemplo, se alguém for mexer lá no Oriente Médio, né, os Estados Unidos têm os seus países parceiros, principalmente Israel, e a Rússia hoje tem os seus outros países parceiros. Então, só para vocês entenderem que não tem um conflito direto, não tem nada, não tem mais as áreas de influência propriamente ditas, mas existem ainda os acordos bilaterais entre vários países aí.
E para terminar, a gente tem a questão da OTAN, que se tornou um destaque supranacional em questão de organização militar, inclusive abrangendo alguns países da antiga Europa Oriental. Esses países da Europa Oriental também estão na ala de abrangência econômica da União Europeia. Alguns, inclusive, já fazem parte, já são países não só membros, mas como países associados da União Europeia. Só para abrir um parênteses aí, a Rússia não gosta muito dessa aproximação, não, apesar da Guerra Fria não existir mais, mas ela, como potência geoeconômica ali de influência da região, ela ainda meio que não se satisfaz com essa aproximação, é a palavra mais adequada. Quando terminou a Guerra Fria, os blocos econômicos já estavam crescendo no mundo e houve a criação da CI, Comunidade dos Estados Independentes. A URSS era formada por 15 países e desses 15 países, 12 formaram esse bloco econômico. Ainda estão na primeira fase de formação de bloco econômico, que a gente já viu no capítulo anterior, mas estão aí numa questão de ajuda mútua. Índia, Japão, Alemanha e Brasil, eles, como são potências que cresceram, né, desde o período da Segunda Guerra Mundial, eles pedem aí, lutam por fazer parte do Conselho de Segurança da ONU, dos membros efetivos. A ONU tem, esse Conselho de Segurança da ONU tem 5 membros efetivos. E esses membros efetivos estão lá desde o período da Guerra Fria. Então, esses países aqui, que hoje são países de grande importância econômica, né? Índia, Japão, Alemanha, Brasil, eles aí lutam para poder entrar, né? Substituir algum dos países que fazem parte desse Conselho de Segurança. E aí nós não temos um mundo de pacificação ainda, nós temos hoje outros conflitos que foram gerados principalmente após ali a questão do ataque às Torres Gêmeas, que os Estados Unidos, na verdade, identificou como guerra ao terror, logo após a questão da queda aí da invasão ali nos Estados Unidos, né, do problema que houve lá em 11 de setembro de 2001. E aí os Estados Unidos invadiu primeiro o Afeganistão, a busca do Osama Bin Laden, depois invadiu o Iraque, prendeu o Saddam Hussein, que era o presidente do Iraque na época, e os Estados Unidos defendem essa ideia aí que esses países do Oriente Médio, eles financiam essas práticas de terrorismo em escala global. Então, por isso que eles são chamados, eles estão dentro esses países e mais esses daqui, ó, Iraque, Irã e Coreia do Norte, que eu acabei até falando para vocês, fazem parte do eixo do mal. Os Estados Unidos garante que eles fazem, sem permissão da ONU, né, produção de armas nucleares e biológicas. E os Estados Unidos garante que nós temos que ter uma associação grande para lutar contra esse terrorismo que ele chama, que esse grupo de países que fazem parte do eixo do mal, ele chama de grandes inimigos do Ocidente. A gente sabe que já houveram vários ataques, não só nos Estados Unidos, como na Europa como um todo. Em Londres, na Alemanha, na Espanha, né? Vários ataques terroristas já aconteceram e vão continuar existindo, tá? Então, nós terminamos esse módulo por aqui. Fico à disposição de vocês para eventuais dúvidas que surgirem e até a próxima aula.